Muito bom falar com você, com a sua família, nesta noite especial de adoração ao nosso Deus. Seja bem-vindo à nossa igreja, mesmo que seja de forma virtual. Aliás, todos nós estamos aí nos acomodando a estas novas restrições e por isso a igreja não está aberta para cultos presenciais apenas, para que os cultos sejam transmitidos e você de alguma forma possa cultuar ao nosso Deus, seja usando a tecnologia. Obviamente nós esperamos que isso passe, porque a adoração coletiva é muito importante, tá certo? Então aqui nós estamos apenas usando o que está à nossa disposição para que possamos manter a adoração ao nosso Deus, tá certo? Quero dizer para você, tome todos os cuidados possíveis. Se você pode ficar em casa, fique em casa, tá certo? Se você tiver a oportunidade de vacinar, já chegar a sua data aí de vacinar devido à faixa etária, você vacine para que assim possamos de alguma forma ir prevenindo e nos protegendo como pessoas, como seres humanos, ok? Peço que você feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, louvamos o Teu nome mais uma vez pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Vamos agora iniciar mais um estudo da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito nos ajude a entender a Tua vontade para nós nessa noite, que Teu Santo Espírito nos ajude a parar tudo que seja preciso para que possamos nos concentrar unicamente na Tua Palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Essa noite nós vamos continuar o estudo do livro do Apocalipse. Por isso que eu disse para você, para convidar os seus amigos, pedir para que você compartilhe esse culto. Se você ainda não compartilhou, vá no Facebook, vá lá e compartilhe esse culto na sua linha do tempo. Envie esse link para outras pessoas também, tá certo? Hoje nós vamos continuar estudando o livro do Apocalipse, capítulo 4. Até semana passada nós estudamos aí o capítulo 1, 2 e 3 e hoje vamos começar a estudar especificamente o capítulo 4 do livro do Apocalipse. Por isso, se você tem a oportunidade, pegue a sua Bíblia, abre Apocalipse capítulo 4 e vamos ler todo o capítulo. É um capítulo curto, apesar de ser curto, é um capítulo com muitas informações, então pegue a sua Bíblia, pegue o seu celular e vamos ler o texto do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, verso 1 em diante. Vamos ler? Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante dele, daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder,
porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém? Apocalipse capítulo 4 inicia no livro do Apocalipse uma sessão com uma linguagem um pouco mais complexa da que o livro estava utilizando até agora. Até agora, o livro do Apocalipse, ele estava usando, sim, uma mensagem, ou melhor, uma linguagem simbólica, mas uma linguagem de fácil compreensão. Mas agora, no capítulo 4, ele começa com algumas aplicações, com algumas ideias um pouquinho mais complexas e que precisam da nossa atenção. O livro do Apocalipse, aqui, apesar de estar apresentando uma linguagem um pouco complexa, a gente pode perceber que essa linguagem, apesar de ser nova para o nosso contexto, ela não é uma linguagem tão nova assim no contexto bíblico. Se você vai na literatura judaica apocalíptica, você vai perceber que a linguagem utilizada por João é a linguagem usada na literatura judaica apocalíptica, como o livro de Daniel, Ezequiel, entre outros livros, que trabalham algumas profecias. Então, como eu disse para você, algumas semanas atrás, para que nós possamos entender o livro do Apocalipse, nós precisamos ir à palavra de Deus. Um outro detalhe interessante da profecia aqui de Apocalipse, capítulo 4, é que esta profecia, ela talvez seja a profecia com uma beleza indescritível. Ela se destaca pela beleza e pelo ambiente ao qual ela é trazida aqui para a gente, tá certo? Então são informações para a gente introduzir o tema. Como eu tenho dito para você, é um tema um pouquinho complexo, é um tema um pouquinho denso, mas é um tema que pode trazer verdades tremendas para a sua vida espiritual, fortalecendo a sua fé. Por isso eu peço sua paciência, se alguma coisa aqui ficar um pouquinho maçante, mas que vai ser de muita importância para a sua vida espiritual, tá certo? Vamos voltar ao texto. Eu trouxe aqui um PowerPoint, como sempre, para que a gente possa, de alguma forma, ser mais didático, para, de alguma forma, colocar algumas coisas principais aí para que você possa ver. No texto do Apocalipse, capítulo 4, nós temos alguns elementos. Aí é apresentado uma porta aberta, é apresentado um trono, é apresentado um ser no trono, são apresentados aí 7 tochas, 7 espíritos, 24 anciãos e 4 seres. Todos esses estão aí no Apocalipse, capítulo 4, uma porta aberta. E é curioso, eu falei para vocês no último sermão, que João aqui, o livro do Apocalipse, ele está amarrado em uma estrutura, que é a estrutura do santuário. E a porta aberta aqui, sem dúvida, é a porta do santuário a qual João entrou e visualizou para dentro do santuário de Deus, tá certo? Uma outra curiosidade para você entender: Apocalipse capítulo 4 é paralelo a Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 10. Sério, é isso mesmo. Apocalipse capítulo 4 é paralelo ao livro de Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 10. Cerca de um terço das palavras usadas por João aqui são de Ezequiel capítulo 1 e capítulo 10. Então, para que a gente possa entender o livro do Apocalipse capítulo 4, eu creio que algumas informações de Ezequiel capítulo 1 e capítulo 10 podem nos ajudar a aprofundar nisso aqui. Hoje nós não vamos ler aqui esses versículos. Se você tiver um tempinho depois, anote aí: eu quero ler, eu quero comparar, eu quero estudar um pouquinho Ezequiel capítulo 1 e 10 em comparação, em paralelo com Apocalipse capítulo 4, ok? Então isso tem que ficar na sua mente para que a gente possa avançar no estudo da palavra de Deus. João aqui começa dizendo: depois destas coisas. Depois do quê? Depois daquela visão que João havia tido em Apocalipse capítulo 1, verso 19. Então Deus diz para João aqui: olha, depois destas coisas, Deus pega João e leva João à sala do trono. É curioso que ao Deus trazer João aqui e ao João afirmar isso aqui, João está querendo dizer que estas coisas devem acontecer depois
daquilo que foi apresentado às 7 igrejas. Em outras palavras, ao tempo do fim, aos acontecimentos que antecedem a volta de Jesus. Especificamente o que vai ser estudado nos capítulos 6 ao capítulo 22 do livro do Apocalipse. A sala do trono. João é levado à sala do trono. E é curioso que no texto aqui, João fala várias vezes a palavra trono. É curioso que João aqui, ele de alguma forma coloca o trono de Deus no centro aqui do contexto bíblico e no centro das coisas que vão acontecer. E uma prova disso está aí no nosso PowerPoint. João fala ao redor do trono, João fala do trono, João apresenta diante do trono e João fala no meio do trono. A centralidade do trono e a repetição da palavra trono aqui é importante para que nós possamos formar a base do livro do Apocalipse. Se você vai no Antigo Testamento, você percebe que o trono de Deus tem a ver com a soberania de Deus. Se você vai no livro do Apocalipse, do Antigo Testamento, você vai perceber que sempre a palavra trono está relacionada a poder. Se você vai no Antigo Testamento, você percebe que a palavra trono está relacionado à autoridade, à governança, isso aplicado a Deus, e isso também aplicado aos governantes daquela época. Então, trono tem a ver com poder, com autoridade. E quando João traz aqui a cena do trono, e quando João introduz essa sessão profética com o trono, João está querendo dizer que o trono de Deus é o centro do mundo. João está querendo dizer que Deus, sentado no seu trono, Ele comanda o mundo. João aqui, quando diz sobre o trono de Deus, João está querendo dizer que existe um Deus que está no centro, que está no comando do mundo. Em outras palavras, amigos, usando aqui João, usando essa figura do trono, eu diria para você que Deus do seu trono, além de governar o mundo, Deus do seu trono dita as regras do jogo. É isso que João aqui, ao contemplar Deus no seu trono, está querendo nos dizer. Obviamente você pode estar pensando, né? Como assim Deus governa o mundo? E até alguns questionamentos surgem dessa situação. Até alguns questionamentos surgem e algumas pessoas falam, poxa, se realmente existe alguém no controle, como que esse mundo está desta forma? Se existe alguém no controle, o mundo não deveria estar melhor? E talvez você já se perguntou, poxa, será que Deus de fato está no controle do mundo? Talvez você já se perguntou, aí, diante de quase 300 mil mortes em nosso país, será que de fato Deus está no controle? Quase 2 milhões, mais de 2 milhões de pessoas morrendo no mundo, devido a uma doença. Algumas pessoas, principalmente alguns jovens, né, questionam, poxa, se Deus é amor, Ele não permitiria isso. Então, se está permitindo porque Deus não é amor e porque Deus não está no controle. De fato, essas dúvidas surgem na nossa mente, principalmente quando a gente sofre. Mas tem uma verdade bíblica bem interessante que você precisa entender. A Bíblia diz que um ser chamado Lúcifer usurpou o trono de Deus. A Bíblia diz que um ser chamado Lúcifer queria tomar o trono de Deus. Um ser chamado Lúcifer criou um orgulho no seu coração e falou assim, eu vou subir aos céus e vou tomar o lugar de Deus. Isso está no livro de Isaías, como você vê aí. Olha lá, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, o inimigo em Isaías, querendo tomar o lugar de Deus, na verdade Isaías está dizendo para nós sobre a origem do mal. Se você vai em Ezequiel capítulo 28, verso 17, Ezequiel fala para a gente sobre a queda de Satanás. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, correspondestes à tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem.
Então, amigos, Ezequiel e Isaías estão mostrando para nós e dizendo: olha, sim, Deus tem um trono. Deus tem um trono, do trono de Deus, Deus governa. E uma prova disso é que o inimigo usurpou o trono de Deus, e é curioso, o inimigo foi jogado para a terra. E aqui na terra, a história diz, a Bíblia nos diz, lá em Gênesis, Deus criou dois seres, Adão e Eva. Deus criou um mundo, Deus criou um jardim e colocou Adão e Eva no jardim. E é curioso que quando Deus criou Adão e Eva, Deus disse para Adão e Eva: olha, eu coloco sobre vocês o domínio, vocês terão o domínio sobre todas as coisas criadas. Então, ao criar Adão e Eva, Deus deu domínio. E lá em Gênesis diz que o inimigo, na árvore do conhecimento do bem e do mal, tentou Adão e Eva. Infelizmente, esses seres caíram. Infelizmente, eles foram jogados e expulsos da terra, do jardim do Éden. E a partir de então, o inimigo se tornou, por usurpação, o dono desse mundo. O inimigo se tornou, por usurpação, o príncipe desse mundo. João capítulo 12 diz assim, olha, verso 31, chegou a hora de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então, quando eu disse para você que Deus governa o mundo, que Deus dita as regras do mundo, eu criei aqui uma pergunta, e a pergunta é: poxa, se Deus governa o mundo, como que as coisas ruins acontecem? Na verdade, o inimigo, por usurpação, tomou o domínio que foi dado a Adão e Eva, e a partir de então, o inimigo tem domínio sobre algumas coisas nessa terra. E tudo de mal que acontece na terra não vem de Deus, mas vem do inimigo. Todas as mortes, todas as tragédias que acontecem no mundo não vêm de Deus, mas vêm do inimigo. E Apocalipse vem aqui para a gente e diz: olha, Deus está no controle, Deus está ditando as regras, e em breve esse domínio de Satanás sobre algumas coisas nessa terra vai passar. Tá certo? Então Apocalipse está dizendo para nós: Deus vai retomar o controle do mundo, porque Ele é soberano e do seu trono Ele governa, Ele tem poder, Ele tem autoridade para resolver qualquer problema. Obviamente, quando a gente fala isso, você que passa por alguma dificuldade muitas vezes não entende, mas muitas vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam na sua vida, porque Deus está olhando para a nossa vida da perspectiva da eternidade, tá certo? Então João aqui é claro: Deus do seu trono governa o mundo. Deus do seu trono dita as regras do mundo. Vamos avançar. João então contempla o trono de Deus. João então descreve o que ele contempla. E você percebe que João aqui não utilizou uma linguagem humana. João aqui não tentou descrever a Jesus, a Deus numa linguagem humana. João aqui pegou algumas imagens para tentar descrever a glória que ele estava presenciando ali na sala do trono. E é claro que qualquer tentativa de explicação sobre o que foi visto é mínimo em relação ao que de fato é a glória de Deus. Mas João aqui tenta de alguma forma expressar, e ele utiliza 3 pedras. João aqui diz que, descrevendo o reino de Deus, ele fala da pedra de jaspe. Ele diz: olha, e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Então, João aqui fala de 3 pedras: jaspe, sardônio e esmeralda. Jaspe e sardônio, primeiras pedras no peitoral do sacerdote, e elas representavam as tribos de Ruben e as tribos de Benjamim. A tribo de Ruben, a tribo mais velha, a tribo de Benjamim, a tribo mais nova. Esmeralda é também uma pedra no peitoral do sacerdote, a 4ª, representando a tribo de Judá. Em outras palavras, Deus aqui está tentando alcançar, ou melhor, João está tentando alcançar a todos nós. E é curioso que o texto apresenta uma outra informação. O texto apresenta e diz que João viu um arco-íris rodeando o trono de Deus. Interessante.
Um arco-íris. Eu não sei se você já parou para pensar como que um arco-íris se forma. Um arco-íris, a gente pode dizer que é uma ilusão de ótica entre água e sol. Então a gente pode ver João aqui contemplando o trono de Deus. João contemplando aquela imagem e descrevendo que ele viu um arco-íris, uma junção de luz, glória de Deus. Na verdade, quando João diz aqui sobre as pedras, e quando João aqui, ele apresenta o arco-íris de Deus, João está querendo ensinar para a gente algumas coisas. E quando a gente aprofunda na Bíblia, a gente olha para o arco-íris, por exemplo, o arco-íris tem a ver com a promessa de Deus. O arco-íris tem a ver com a aliança de Deus. É só você voltar no tempo de Noé, Deus diz, olha, esse é o sinal entre mim e ti, de que não mais destruirei o mundo desta forma. Em outras palavras, quando João traz aqui o arco-íris e apresenta essas pedras, que de alguma forma tem um significado no contexto do sacerdócio, João aqui está querendo afirmar para o povo de Deus, de que Deus é um Deus que merece confiança. Deus é um Deus que deve ser respeitado. João aqui, quando traz a cena do arco-íris, e com esses significados, João está dizendo, olha, assim como Deus foi fiel, aquelas promessas de Deus feitas, e a aliança de Deus com o seu povo, a gente deve confiar. Deus é um Deus de confiança. E mais, amigos, eu falei aqui, de junção, ilusão de ótica. O arco-íris rodeando o trono representa a justiça e a misericórdia de Deus. O arco-íris rodeando o trono diz para nós que Deus é um Deus justo e um Deus misericordioso. Se você for aqui no Salmo 97, verso 2, lá diz justamente isso. A justiça e o juízo são a base do trono de Deus. Deus é um ser justo e Deus é um ser misericordioso. Nada passa despercebido dos olhos de Deus. A justiça de Deus prevalecerá. Se você está sofrendo alguma injustiça na sua vida, fique tranquilo, porque esse mundo não é um mundo justo, esse mundo é um mundo injusto. Mas se você está passando por alguma injustiça, Deus está dizendo para nós que a justiça de Deus vai prevalecer. Mas se você é o causador da injustiça, João aqui está dizendo para nós que as misericórdias de Deus podem alcançar você. Amém? Deus é um Deus justo e Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus justo. Nada vai passar despercebido, nada vai passar impune aos seus olhos. Mas além de tudo, Deus é um Deus misericordioso, Ele apela ao nosso coração para que nós possamos nos arrepender, entregar nossa vida nas mãos dEle. Amém? Então João aqui, amigos, diz que Deus está sentado no seu trono. João aqui diz que Deus, assentado no seu trono, Deus está ditando as regras do jogo. João aqui diz para nós que Deus sentado no seu trono, João está querendo dizer para nós que Deus está no domínio do mundo. E agora, através dessas imagens de pedras e do arco-íris, João está dizendo para nós, Deus é um ser justo e um ser misericordioso. Que maravilhoso, não é? Algumas simbologias, algumas linguagens um pouco densas, mas com verdades tremendas para a nossa vida. Não é verdade? E o texto avança, já estamos chegando quase no final. O texto avança apresentando algumas pessoas. E o texto diz que são 24 anciãos. Esses 24 anciãos aparecem aqui pela primeira vez. Alguns chegam até a dizer, não, os 24 anciãos são anjos. Mas não são anjos, não. Se você vai um pouquinho mais no livro do Apocalipse, você percebe que claramente João separa anjo de ancião. E mais, a palavra ancião na Bíblia nunca foi aplicada a anjos. A palavra ancião na Bíblia é sempre aplicada a seres humanos.
Então João aqui vai à sala do trono, João vê o trono e João vê 24 anciãos. Certamente algumas pessoas que estão ali, e esses anciãos, amigos, representam aqueles que venceram a batalha. Esses anciãos aqui certamente são aqueles que ressuscitaram com Cristo na época de sua ressurreição. Não sei se você já percebeu isso, mas lá em Mateus fala que algumas pessoas ressuscitaram com Cristo e foram para o céu. E Paulo reafirma isso. Então, talvez não, esses 24 anciãos representam aqueles que vão vencer a morte e vão herdar a vida eterna. Por isso, 24 anciãos aqui representam os vencedores. E eles aqui são de vestes brancas, que são as vestes dos fiéis. Eles aqui estão usando coroas de ouro, que foram feitas para os santos vitoriosos. E eles aqui são o número de 24. Esse é um número simbólico representando as 12 tribos de Israel e os 12 discípulos. Em outras palavras, representando a totalidade daqueles que representam e servem a Cristo. Então aqui estão esses 24 anciãos representando a todos nós. E a Bíblia ainda apresenta os 4 seres viventes. E é curioso que existem algumas interpretações desses 4 seres viventes. Alguns dizem que esses 4 seres viventes são referentes às 4 principais tribos de Israel. E se você vai na literatura extra-bíblica judaica, você percebe que essas tribos, todas as tribos de Israel, tinham estandartes, tinham bandeiras. E alguns, quando veem esses 4 seres viventes, falam, olha, eles representam as 4 principais tribos de Israel, as 4 lideranças de Israel, que são Judá, leão, Efraim, boi, Ruben, homem, e Dan, uma águia voando. Mas há uma segunda interpretação, que é que esses 4 seres viventes representam os 4 evangelhos da Bíblia, que apresentam Jesus em formas diferentes. Por exemplo, Mateus apresenta Jesus como rei, leão, o rei dos animais. Marcos apresenta Jesus como servo, e boi na Bíblia é servo, é uma imagem de servidão. Lucas apresenta Jesus como homem, apresenta a humanidade de Cristo, a imagem de homem. João apresenta a divindade de Jesus. E águia na Bíblia tem a ver com onisciência. Onisciência. Talvez esses são representações que de alguma forma, mais uma vez, assim como os anciãos, alcançam a plenitude de todos os seres e todos os filhos de Deus que vão estar no céu. E ainda uma última informação que eu tenho para dar para você, que é o que esses seres estavam fazendo. Os 24 anciãos e os 4 querubins, ou 4 serafins, como você quiser chamar, o texto diz que eles estavam adorando ao Senhor sentado no trono. Eles estavam adorando primeiro os 4 querubins, santo, santo, santo. E depois os 24 anciãos se juntaram aos 4 querubins e adoraram a Deus. E Apocalipse capítulo 4, verso 10 e 11 diz assim, olha só: Tu és digno, verso 11, melhor dizendo, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Todos eles adorando. João começa falando do trono. João começa falando da glória de Deus. João avança falando do arco-íris, que simboliza um Deus justo, um Deus misericordioso. E João aqui termina com esses seres adorando a Deus, especificamente por Deus ser o Criador do universo. João aqui claramente termina com esses 4 seres adorando a Deus, porque por meio dele todas as coisas
foram feitas. Semana que vem nós vamos avançar no estudo, lendo Apocalipse capítulo 5. E Apocalipse capítulo 5, há uma outra cena de adoração, onde a adoração é por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário e sua ressurreição. Então Apocalipse capítulo 4 fala dos seres adorando a Deus porque Deus é criador. Apocalipse capítulo 5 apresenta uma adoração onde Deus é o Deus redentor. Eu só vou dar um spoiler aqui para você, só vou adiantar uma ideia. Daqui uns dias nós vamos trabalhar que um dos pontos do tempo do fim é a adoração, justamente envolvendo a criação e a redenção. Mas aqui João, ao começar falando que Deus está no seu trono governando, e ao terminar falando que Deus é criador, João aqui está querendo dizer para nós que aquele Deus que tem poder, aquele Deus que está no trono ditando as regras, aquele Deus que teve poder através da sua palavra de criar o mundo, Ele terá poder de recriar o mundo através dos méritos garantidos na cruz do Calvário. Fantástico isso, não? Aquele Deus que está governando o mundo e que a gente sofrendo aqui, a gente às vezes questiona a criação, a soberania desse Deus. João está querendo dizer para nós aqui: ei, esse Deus que está sim no trono, governando o mundo, que é um Deus justo, que é um Deus misericordioso, esse Deus que aqui está sendo adorado por ser criador, e logo em seguida, no capítulo 5, será adorado por ser redentor, Ele garantiu as vitórias. E eu vou dizer para você, de alguma forma, já derrotou o inimigo. O inimigo só está tentando usufruir um pouquinho de tempo que ele tem para trazer coisas ruins para o nosso tempo. Mas João está dizendo, e aqui a adoração de Deus está claramente para nós: Deus é Deus criador e Deus é um Deus redentor. Ele vai recriar o mundo. Apocalipse capítulo 4, a cena de Apocalipse capítulo 4. Mais uma vez eu peço desculpas, é um texto denso, a gente tenta correr aqui, a gente tenta pegar algumas ideias aqui para não ficar tão denso. Mas a cena de Apocalipse capítulo 4, se você pode anotar uma coisa, se você tem que aprender alguma coisa de tudo isso aqui, é que a cena de Apocalipse capítulo 4 tem como objetivo assegurar ao povo fiel de Deus que o Deus a quem eles servem é o único digno de ser adorado como Senhor e Deus do universo. E muito mais do que isso, assegurar ao povo fiel de Deus de que Deus já garantiu a vitória na cruz do Calvário através da sua redenção. Amém? São verdades, amigos, que você precisa levar para a sua vida. São verdades que você precisa viver. São verdades de um Deus que está no seu trono e que quer governar a sua vida. Eu falei, do inimigo. Eu falei que há um contraponto ao trono de Deus. Eu falei que o inimigo tenta, de alguma forma, destruir tudo aquilo que Deus constrói. Eu falei aqui do trono do inimigo, que o inimigo é o príncipe dessa terra. Na verdade, o trono do inimigo é falso. O desejo do inimigo sempre foi tentar tomar o lugar de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. E hoje, sabe o que ele tem feito? Ele não conseguiu tirar o lugar de Deus, mas ele tem tentado tomar o lugar de Deus aí no seu coração. Deus é o Deus do universo, mas Deus também quer ser o Deus da sua vida. Deus é o Deus do universo, e Ele governa o universo, mas Deus quer governar a sua vida. E nessa noite, João aqui, através dessa linguagem complexa, João está trazendo esta verdade para você e para mim, de que Deus quer governar o nosso coração. João está dizendo, olha, Deus está governando o mundo, mas Ele quer governar a sua vida. Deus é um Deus justo e Deus é um Deus misericordioso, mas Ele quer que as misericórdias deles prevaleçam em sua vida. Deus é um ser justo e um ser misericordioso, mas Deus quer que a justiça dele prevaleça no seu coração.
E eu pergunto, você quer que esse Deus governe a sua vida? Você quer que a justiça de Deus alcance a sua vida? Você quer que as misericórdias de Deus alcancem a sua vida? Você quer que esse Deus Criador e esse Deus Redentor possa recriar a sua vida? É esse chamado, esse é o desejo de Deus. Deus quer estar conosco, assim como está cuidando do mundo. Deus quer conduzir a nossa vida nessa terra, para que possamos alcançar a vida eterna. Mais uma vez eu pergunto, você quer que Deus governe a sua vida? Você quer que a justiça de Deus prevaleça na sua vida? Você quer que as misericórdias de Deus alcancem a sua vida? Você quer que Deus restaure a sua vida, não simplesmente lhe concedendo o perdão, mas quando Ele voltar, que Deus possa nos abençoar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, louvamos o Teu nome pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Louvamos o Teu nome, Senhor, pelo privilégio de ter o Senhor como nosso Deus. Louvamos o Senhor por deixar a Tua palavra com algumas ideias, muitas vezes complexas, ideias que precisam ser estudadas para aprender, mas que trazem verdades tremendas para a nossa vida. E nessa noite, Senhor, nós aprendemos que Deus está no governo do mundo. Nós aprendemos que Deus está ditando as regras do mundo. Nós aprendemos, Senhor, que Deus é um Deus justo e um Deus misericordioso. E assim como Deus está governando o mundo, nós queremos que Deus governe a nossa vida. Assim como Deus é um Deus justo e a sua justiça prevalecerá, que a justiça de Deus prevaleça em nosso coração. Assim como Deus é um Deus misericordioso, que as suas misericórdias se renovem em nossa vida, para que nós possamos ser restaurados e alcancemos a eternidade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Uma boa noite, uma boa semana. Lembrando que no próximo sábado, 10 horas da manhã, nos vemos aqui nesse mesmo ponto de encontro, Adventistas na NUC, Facebook ou YouTube, tá certo? E no próximo domingo nós continuamos com nossa série de estudos do livro do Apocalipse. Que Deus o abençoe, que Deus o proteja, se cuide. Uma boa semana a todos.